Quantas vezes nós temos nos colocado nessa posição, julgando nosso irmão, fazendo apontamentos, direções, as quais nós não conhecemos o outro lado. Nós não sabemos o que passa naquele coração, qual a aflição diária daquela pessoa. Eu costumo dizer que todo mundo carrega um caminhão de lixo e a gente nunca sabe o caminhão da outra pessoa, se ele está cheio, se ele está transbordando. Olá, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tempo com Deus. Que hoje nós possamos receber direção do Espírito Santo, que a presença de Deus nos traga revelação através da palavra, amém? Que seja mais uma manhã abençoada por aqui. Hoje a nossa palavra está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 13 a 15. E ele nos diz assim: E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saíam nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Aqui então nesse contexto, Ana, ela era esposa de Eucana, que também era esposo de Penina. Penina, ela era uma mulher fértil que humilhava Ana diante dessa situação, porque ela podia ter filhos e Ana não. Ana já sofria muito tempo com isso e um dia ela vai até a tenda do Senhor para orar e ela intercede ao Senhor fervorosamente através da oração, pedindo que Deus a abençoasse com um filho. E como ela orava intensamente, falando muito, mas não saía nenhum som da boca dela, o profeta Eli, que era quem ficava ali na tenda, deduziu que ela estava embriagada e foi chamar a atenção dela. É onde ela fala que ela não estava bêbada, que ela não tinha bebido nem vinho nem cerveja, mas que ela estava contando a aflição dela ao Senhor. Aqui nós temos duas percepções bem diferentes, mas que trazem um ensinamento muito rico, né, para nós. Primeiro, Ana, a fé dessa mulher diante do Senhor. Mesmo sendo estéril, ela se entrega em oração, ela acredita na oração, ela abre o seu coração ao Senhor e acredita que ali ele iria escutá-la, assim como acontece, porque depois ela tem um filho que é chamado Samuel, que é um profeta. Nós entendemos também que o tempo da dor aqui, da aflição, estava preparando a promessa que Deus tinha para ela, porque ela pariu, ela geriu uma criança que seria uma pessoa reconhecida, uma pessoa ungida por Deus, tanto que Samuel depois ungiu alguns reis. Então era uma pessoa importante. Então a preparação que Ana teve diante desse sofrimento, diante de dias difíceis, foi porque a promessa era muito grande. Amém? Que seja assim na nossa vida também, nos dias de espera, de dificuldade, que nós tenhamos a sabedoria de entregar ao Senhor, de orar, de esperar, porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus de providência. E quando a gente confia e entrega nele, ele entrega muito mais do que nós esperamos, amém? Nós temos aqui também uma outra percepção, que é a do profeta Eli. Ele estava ali e ele trouxe um julgamento sobre a vida de Ana, acreditando que ela estava bêbada. Nós não sabemos aqui o contexto, ele não nos revela, né? Mas muito provavelmente ele traz aqui um julgamento diante do que ele vivia ou do que ele mesmo faria. Então ele julga que ela estaria bêbada. Quantas vezes nós temos nos colocado nessa posição, julgando nosso irmão, fazendo apontamentos, direções, as quais nós não conhecemos o outro lado. Nós não sabemos o que passa naquele coração, qual a aflição diária daquela pessoa. Eu costumo dizer que todo mundo carrega um caminhão de lixo e a gente nunca sabe o caminhão da outra pessoa, se ele está cheio, se ele está transbordando,
porque a gente convive e vive situações diariamente que nos fazem sermos um pouco fora do habitual, fora do que nós deveríamos. Nós temos situações que nós não temos controle e aquilo nos traz uma amargura, uma tristeza, e a outra pessoa muitas vezes não conhece o nosso interior. Então que nós possamos não sermos assim como Eli, que nós possamos repensar antes de abrir a nossa boca. A Bíblia fala que o órgão mais difícil da gente dominar é a língua. Então nós precisamos dominar a língua. Nós precisamos policiar a nossa intenção, nosso coração, e nós não devemos julgar o nosso irmão sem saber o que ele passa, o que ele vive, porque isso cabe ao Senhor, amém? Que nós possamos abençoar as situações e as pessoas que nós temos o privilégio de conviver e que nós possamos acolher em vez de apontar, porque é para isso que estamos aqui, amém? Feche seus olhos agora, se você puder, para que nós possamos orar ao Senhor e agradecer por essa manhã, por essa palavra que nos trouxe direção e nos ensinou um pouquinho mais do que Deus deseja para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, esteja sobre esse dia. Nós entregamos esse dia com fé, com alegria e com paz, porque sabemos que o Senhor cuida dos detalhes, independente das circunstâncias que temos vivido. Pai, obrigada por essa palavra que nos ensina, assim como Ana, a ter fé, entregar e esperar no Senhor, porque a promessa, ela é muito maior do que o dia da preparação e da aflição. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que nós não sejamos como Eli, que nós não sejamos julgadores, porque esse não é o nosso papel aqui. Que nós sejamos acolhedores diante daqueles que necessitam e que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela tua presença aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem com Deus.